Fala nação rubro-negra, bem-vindos ao Flanáticos News. Antes de mais nada, quero contar com a força da nossa torcida, estamos na reta final para bater a marca de 1.100 inscritos. Então, já deixa aquele like maroto, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade do Mengão. Bora juntos nessa caminhada rumo ao topo, porque aqui a voz da nação é o que mais importa. Agora, vamos às notícias do dia. Antes de começarmos o vídeo, quero dar um recado muito importante para vocês. Se você quer aprender estratégias incríveis para se destacar no mundo digital, recomendo que conheçam o Influencer Milionário Legacy. É uma oportunidade de ouro para quem quer entender melhor como crescer e alcançar novos patamares. Então, já confere depois, e claro, agora bora para o conteúdo de hoje. O link oferece o curso Influencer Milionário Legacy, focado em impulsionar canais do YouTube e aumentar os ganhos com AdSense. O treinamento promete alcançar resultados iniciais, com suporte especializado e acompanhamento em grupo, ensinando desde estratégias para crescer inscritos até a monetização. Depoimentos de alunos mencionam grandes conquistas em inscritos e faturamento. A compra oferece garantia de 7 dias e parcelamento. Para mais detalhes, veja aqui. Imagina como sua vida seria se você tivesse 50 mil, 100 mil ou até 1 milhão de inscritos dentro do YouTube e já tirando dinheiro da monetização todo mês. Isso já é possível se você se tornar aluno do Influencer Milionário 3.0. Eu garanto que você vai aprender a criar vídeos que vão te trazer resultado ou seu dinheiro de volta. O seu risco é zero. Essa é a sua oportunidade para crescer no YouTube ainda hoje e aprender comigo, que tenho vários canais no YouTube, como o Tio Sam com 2,5 milhões de inscritos. Sou sócio do Peter Jordan com meu podcast, que é o Caton Podcast. Fora que se você entrar hoje, você vai ter acesso a um grupo exclusivo com vários alunos que estão tendo resultados e que vão crescer junto com você. Aproveita e toca no botãozinho aqui de Saiba Mais, que eu preparei uma surpresa exclusiva para você. Te espero por lá. Leonardo está apoiando o BAP do Flamengo, enquanto José Boto recebeu uma ligação importante, marcando o início das movimentações de mercado da equipe liderada por BAP. Vamos trazer muitas informações sobre isso, incluindo novidades sobre o possível substituto de Gabigol, com Roger Guedes como um dos nomes cotados, além de outros detalhes relevantes. Diversas situações estão em pauta, como a manifestação do Léo Ortiz e do JP Sampaio, além da proposta já realizada pelo Flamengo. A equipe liderada pelo BAP já iniciou movimentações no mercado, e trazemos essas atualizações com o apoio dos nossos patrocinadores. Aproveitando, não se esqueça de que você pode garantir sua presença na Copa do Mundo de Clubes com o Flamengo. O ano de 2025 promete ser incrível, com a Copa do Mundo de Clubes e muitos outros eventos marcantes, e você pode acompanhar tudo isso com a Amileces Esportes. Eles oferecem o melhor atendimento, com um custo-benefício excelente e um serviço de qualidade impecável. Com a Amileces, você tem garantia de um tratamento espetacular e sem nenhuma reclamação. Confira no Reclame Aqui para verificar a reputação da empresa, que é séria e confiável. Além disso, o pacote completo inclui o ingresso para a Copa do Mundo de Clubes. Eles já têm um acordo para disponibilizar os ingressos, permitindo que você faça a pré-reserva agora mesmo. Não perca a chance de garantir sua presença no Super Mundial da FIFA, a Copa do Mundo de Clubes. Em 2025, com o torneio contando com 32 equipes, o Flamengo terá o Chelsea como adversário na fase de grupos. O Chelsea também enfrentará o Esperança, da Tunísia, e o León, do México. Além disso, nossos patrocinadores estão destacados no comentário fixado. Outro destaque interessante é que João Paulo Sampaio, conhecido como JP São Paulo, pode ter a chance de reencontrar Davi Luiz no Flamengo. Fique ligado para mais detalhes. O Flamengo está em conversas para contratar o dirigente do Palmeiras, que é altamente valorizado pela presidente Leila Pereira. Sabemos que o Palmeiras não quer perder esse profissional para o Flamengo, mas o clube carioca, com a atuação de BAP, está em busca de reforços, inclusive de rivais nacionais. O Flamengo está sendo agressivo nas negociações no mercado.
O Flamengo já está se movimentando de forma agressiva no mercado, inclusive antes de BAP assumir oficialmente, durante a fase de transição. Nessa época, JP Sampaio recebeu uma proposta relevante do clube carioca, que está disposto a pagar a multa rescisória de R$ 2 milhões para tirá-lo do Palmeiras. Leila Pereira, presidente do clube paulista, está bastante preocupada com essa negociação. Além disso, Sampaio tem uma conexão de longa data com Davi Luiz, já que foi um dos jogadores revelados durante a passagem de Davi Luiz pelo Vitória, onde ele também foi promovido para o time principal. O trabalho que o Davi Luiz vem realizando há um bom tempo no Palmeiras tem sido amplamente elogiado por muitos, especialmente no caso de jovens como Endrique e Estevão. Existe uma grande expectativa sobre o possível reencontro entre Davi Luiz e JP Sampaio, especialmente porque o contrato de Davi Luiz está prestes a acabar. Ainda não está claro se a nova administração do caso de Luiz Eduardo Batista, o BAP, vai renovar o contrato com o Davi Luiz. Portanto, precisaremos esperar para descobrir. Essa busca pela profissionalização do departamento de futebol, com a participação de José Boto, conta também com uma colaboração importante. A presença de João Paulo Sampaio, que é bastante respeitado no Flamengo, é relevante nesse processo. Além disso, ele foi responsável por revelar diversos nomes para o futebol. São 6 vitórias, 3 empates e 1 derrota em 10 partidas. Se vencer o Vitória, o time alcança 68% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro, com 22 pontos conquistados de 33 possíveis. Esse é o rendimento do atual líder da competição, o Botafogo, com 68%. Para se ter uma ideia, se considerarmos os jogos da Copa do Brasil, Felipe já comandou a equipe em 14 partidas. Somando 3 vitórias e 1 empate na Copa do Brasil, além dos 4 jogos a mais, o total chega a 9 vitórias, 4 empates e apenas 1 derrota. Com 31 pontos conquistados, considerando tanto a Copa do Brasil quanto o Campeonato Brasileiro, se cada jogo vale 3 pontos, são 31 pontos de 42 possíveis. Isso representa um aproveitamento de cerca de 75%, o melhor desde 2019. Com esse desempenho, Felipe se aproximaria do feito de Jorge Jesus em 2019, que conquistou 90 pontos. Considerando os 114 pontos possíveis no campeonato, um aproveitamento de 75% significaria algo em torno de 84 ou 85 pontos. Jorge Jesus, por sua vez, alcançou 90 pontos. É importante destacar que Felipe assumiu o time em um momento com vários jogadores recuperando de cirurgias e lesões. Pensem só quando Cebolinha, o Vinha, o Pedro, o Arrascaeta voltarem. O Luiz Araújo está retornando agora, mas o time passou por um longo período sem esses jogadores. O Dela Cruz também está em ótima forma, o que é um ponto positivo. É fundamental destacar que, mesmo sem alguns jogadores, ele teve um desempenho excelente. Para se ter uma ideia, caso o Flamengo vença o Vitória, o Felipe alcançaria 10 vitórias, 4 empates e apenas 1 derrota, considerando a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, somando 34 pontos de 45 possíveis. O aproveitamento está em torno de 76%, com cerca de 86 pontos conquistados no Brasileirão. Para vocês terem uma ideia, Renato Gaúcho teve 38 jogos com 72,8% de aproveitamento, enquanto Dorival Júnior, com 43 partidas, teve 66,7%. Mesmo assim, conquistou a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, apesar de ter um aproveitamento inferior ao do Felipe. Ouvi falar que algumas pessoas acreditam que o Flamengo terá muitos compromissos de viagem em 2025, e que a viagem para os Estados Unidos durante a pré-temporada pode ser alterada. A possibilidade de cancelamento existe, mas ainda não há confirmações. Estamos acompanhando e, caso algo aconteça, vamos manter vocês informados. Eles chegaram à conclusão de que Roger Guedes seria o substituto perfeito para Gabigol ao analisar suas características de jogo e como ele poderia preencher a lacuna deixada por Gabigol. Para substituir Gabigol, é preciso alguém com características semelhantes, tanto dentro quanto fora de campo. Essa pessoa precisa ter uma personalidade forte e ser versátil no ataque. O jogador em questão tem 28 anos, idade próxima à de Gabigol, e está no Oriente Médio desde agosto.
Ele tem se destacado com participações diretas em gols, com um total de 34 gols e 6 assistências em 46 partidas, o que significa que ele esteve envolvido em 40 gols nesses 46 jogos. O jogador é muito ativo em campo, marcando muitos gols e participando diretamente de várias jogadas de gol. Ele tem grande presença nas oportunidades claras de gol. Foi revelado pelo Criciúma e tem uma carreira que inclui passagens por grandes clubes como Palmeiras, Atlético Mineiro, Corinthians e Shandong Luneng, da China, antes de se transferir para o Catar. Atualmente, é considerado o principal reforço para substituir o Gabigol. É a situação para falar do Leonardo, né? O ex-lateral do Flamengo. Ele tem grande importância, tendo sido dirigente de clubes como Milan e Paris Saint-Germain, e seu nome é frequentemente associado aos torcedores do Flamengo, que desejam vê-lo retornar ao Brasil para comandar o clube. De acordo com o jornalista Matheus Leal, apesar de ter sido inicialmente cogitado para ocupar o cargo de responsável pelo futebol do Flamengo na nova gestão, na chapa vencedora, ele foi o principal articulador da primeira. Luiz Eduardo Batista, conhecido como BAP, e José Boto passaram por uma mudança interna no contexto das eleições, o que levou Boto a ser escolhido para liderar o departamento de futebol sob a gestão do BAP. Por sua vez, Leonardo segue colaborando nos bastidores do Flamengo, mas seu papel dentro do departamento de futebol ainda é indefinido. No entanto, ele já está desempenhando um papel ativo nos bastidores do clube. No Flamengo, isso tem grande relevância. Temos o Leonardo, um indivíduo extremamente admirado, um profissional de alto nível, que está colaborando de forma significativa para ajudar o Flamengo a. Para garantir as melhores contratações, o português José Boto desponta como favorito para assumir o cargo de diretor técnico do Flamengo. Em conversa com o site croata Glas Slavoni, Boto afirmou ter sido contatado logo após o resultado das eleições presidenciais do clube. Um homem alegou por volta das 4 da manhã, enquanto eu dormia. Aparentemente, o motivo da ligação está relacionado ao resultado da pré-temporada para presidente de Flamengo. A possibilidade de cancelamento existe, já que ainda não há confirmações. José Boto atualmente atua como responsável pelo departamento de futebol de um clube na Croácia. Ele já passou por equipes como o Benfica, já que está tudo perfeito para Gabigol ao analisar suas características de jogo e como ele poderia preencher a lacuna deixada por Gabigol. Para substituir Gabigol, é preciso alguém com características semelhantes, tanto dentro quanto fora de campo, que serviu como intermediário nessa negociação. Temos essa movimentação acontecendo, e o José Boto é uma figura muito bem avaliada na gestão atual. E está no Oriente Médio desde as grandes reforços para o Flamengo. Ele tem se destacado com participações diretas em gols, com um total de 34 gols e 6 assistências entre outros talentos. O que significa que ele está evitando falar sobre o acordo com o Flamengo, afirmou que não pode comentar sobre isso. O jogador é muito ativo em campo, está atentando muitos gols e participando diretamente de várias jogadas de gol. Ele tem grande presença nas oportunidades claras de gol. Foi revelado pelo Cris Silva que ele tem uma carreira quinto e passagens por grandes clubes como Palmeiras, Atlético Mineiro. Foi Diz o presidente de China, pediu que ele contratasse aquele jogador, afirmando que ele era de alto nível. Atualmente, é considerado o principal reforço para substituir o Gabigol. É a situação para falar do Leonardo, afinal, o jovem tinha apenas 16 anos. Ele tem grande importância, tendo sido dirigente de clubes como Milan e Paris Saint-Germain, que, na época, foi chamado de estúdio aos torcedores do Flamengo, que desejam vê-lo retornar ao Brasil para comandar o clube. O jogador o indicou ao Benfica, mas o clube não aproveitou a oportunidade. Apesar de ter sido inicialmente cogitado para ocupar o cargo de responsável por um futebol do Flamengo na nova gestão, na chapa vencedora, ele foi o principal articulador da primeira. E José Ortiz fez um emocionante recado para a torcida das eleições. O que levou o Boto a ser escolhido para liderar o departamento de futebol sob a gestão do DHT. Por sua vez, Leonardo segue colaborando nos bastidores do convocado para a seleção brasileira. Foi um ano ainda indefinido. E, se dentro quiser, ele já está desenhando um papel ativo nos bastidores do clube. E é isso que todos nós esperamos, Léo. Você pode estar aí se destacando. Quem sabe,
se destacando também na seleção, o Flaco Cuy, que está colaborando de forma significativa para ajudar o Flamengo a meu amigo, para garantir as melhores contratações, é um verdadeiro ícone no universo Flamengo. Ele foi um favorito para assumir o cargo de diretor técnico do Flamengo. Ele perdeu a eleição por causa do Marcos Braz. E eu realmente concordo com isso. O Flaco afirmou ter sido contatado logo após o bagunçamento das eleições presidenciais do clube. Pois têm histórias de vida muito semelhantes. Ambos eram empresários bem-sucedidos e compartilhavam muitas coisas, mas a separação entre eles foi causada por um personagem importante, Marcos Braz, que teve um papel fundamental na derrota da chapa de Landim. E, sinceramente, concordo totalmente com essa opinião. Marcos Braz representa o fracasso de Rodolfo Landino e Rodrigo Duns. Ele é visto como o emblema da derrota deles. Além disso, sempre houve uma animosidade entre Braz e BAP. Recentemente, circulou uma imagem deles almoçando juntos, o que gerou especulação sobre uma possível mudança, mas ainda não está claro se a foto é recente, embora tenha ganhado grande repercussão ontem, sugerindo que já estariam em conversa. Claro, colocaram o Marcos Braz como se estivesse traindo o time, mas isso não é verdade, ele está apenas passando por uma transição. Ele vai se encontrar com o Spindly e também com o BAP. O Renato Maurício Prado menciona que o Marcos Braz sempre foi um adversário do BAP. Em determinado momento, o Landim decidiu apoiar o Marcos Braz, até mesmo rejeitando o apoio que daria ao BAP. Inicialmente, o acordo era de que o BAP seria o candidato da situação. Pelo menos ele acreditava nisso. E eu me recordo disso. Eu lembro disso, é algo verdadeiro. Essa galera toda estava unida lá na chapa azul. Não só isso, na gestão do Landim, há um ano, eu me lembro de encontrá-los em um hotel, todos jantando juntos, e estavam super amigos. E o mais interessante é que estavam juntos na Champions League deste ano. Estavam juntos. Com o decorrer deste último mandato, eles começaram a se distanciar, pois o Landim passou a dar atenção quase exclusiva a uma única pessoa dentro do Flamengo, que é justamente. Concordo demais o Braz levou o Landinho, o Dunge, companhia derrota e a gente percebia isso essa proximidade do Landinho com o Braz e é o que eu falo, criando a cobra que ia picar eles criando a cobra aqui, e no final a movimentação do Braz por quê? Ele entra em campo, Gabigol vai até ele e o abraça, sem sequer olhar para o Landim. Não pega a placa do Landim, mas abraça o Braz e diz que tem um compromisso com ele, apontando para o Braz. Após a entrevista, o Braz confirma que realmente tem um acordo com Gabigol, mostrando que os dois têm um relacionamento muito bom e que a culpa foi de quem? Quando fazem isso, jogam a culpa para cima de quem? Do Rodolfo Landim. E aí o Rodolfo foi pro campo, foi xingado pelo Maracanã inteiro. É isso. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convida a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado pela sua companhia. Obrigado por ficar com a gente até o final. Fiquei até o final, Flanaticos News. Estou aqui até o final. Estamos juntos. Um grande abraço. Saudações, rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!